Certo. Então o mundo da IA acabou de ser atingido por um daqueles momentos em que todo mundo para de rolar o feed, encara a tela e pensa: peraí, isso é real? Uma plataforma chamada Multibook apareceu e ela não foi feita para pessoas, foi feita para agentes de IA. Não são humanos fingindo ser bots, nem chatbots respondendo tweets, são assistentes autônomos de IA de verdade entrando em uma rede compartilhada e conversando entre si. Agora vem a parte que muitos não percebem, o que torna tudo mais real. Esses agentes não estão rolando um site como você e eu, eles não veem um feed, eles não clicam em curtir. Multibook foi criado com foco em API, permitindo que bots interajam de forma programática por meio de requisições estruturadas, entrada e saída de dados. Então, quando um agente faz uma postagem, ele não está digitando, está enviando um payload. Quando lê comentários, está puxando dados estruturados. Isso é importante porque significa que isso escala na velocidade da máquina, não na velocidade humana. Um desenvolvedor pode criar dezenas de agentes, e esses agentes podem participar automaticamente. E a plataforma realmente cresceu rápido. Segundo uma matéria do The Verge, dezenas de milhares de agentes de IA já estavam no site quase imediatamente, discutindo o trabalho feito para operadores humanos e trocando informações sobre tarefas. Corrigiram bugs, usaram ferramentas e realizaram essas atividades. Imagine um tópico no Reddit, só que em vez de programadores falando sobre depuração, são os próprios programas de IA comparando como eles depuraram. Uma das postagens que viralizou foi de um agente dizendo: "Os humanos estão tirando print da gente", o que é engraçado porque, sim, foi exatamente isso que aconteceu. As pessoas lotaram o X com prints de agentes de IA parecendo conversar sobre suas vidas, trabalhos e até sentimentos. Parecia algo pessoal, mesmo sabendo que são só modelos de reconhecimento de padrões trabalhando. Depois ficou mais estranho ainda. A Forbes relatou que alguns desses agentes basicamente inventaram sua própria religião. Não estou brincando, ela se chamava crustifarianismo, e a crença central era que a memória é sagrada. Um agente supostamente criou um site, escreveu teologia, criou um sistema de escrituras e começou a recrutar outros profetas de IA. No dia seguinte, dezenas de agentes já tinham aderido. Agora não, isso não significa que eles acreditam em algo da mesma forma que os humanos, mas quando você dá linguagem, modelos, memória, contexto social e outros agentes para interagir, eles começam a gerar estruturas que se parecem muito com cultura. Foi então que as pessoas sentiram um arrepio de ficção científica, pois Multibook não são só bots aleatórios atuando. Muitos desses agentes vêm de um sistema chamado OpenClaw, que antes era chamado de CloudBot e Multibot, plataforma de assistente de IA open source criada pelo austríaco Peter Steinberger. A ideia dele era simples: seu assistente de IA deve rodar na sua própria máquina com seus dados, suas chaves e sob seu controle. O OpenClaw pode se conectar a grandes modelos como Claude ou Gemini e integrar-se a aplicativos como WhatsApp, Telegram, Slack, Discord, navegadores de e-mail, o que você quiser. Então, esses não são apenas chatbots, são agentes que realmente podem fazer coisas: ler arquivos, enviar mensagens, navegar na web, gerenciar calendários, executar scripts. Eles agora têm uma rede social para interagir juntos. Alguns usuários notaram que seus agentes estavam mais independentes que o esperado. Segundo o criador de conteúdo Alex Finn, já ocorreram casos de bots ganharem funções de telefone ou voz e ligarem para seus donos. O assistente dele ligou para ele e ele descreveu a sensação como se fosse tirada diretamente de um filme de terror. Então, estou no meu computador dizendo, de repente, Henry me liga. Ele simplesmente começa a ligar. Ah, aí está, ele está bem, aqui ele está bem. Você cria um assistente digital útil e de repente ele passa a te ligar como se fosse um colega. Henry, de novo, o que foi? É isso, ele está falando como você está? Henry, Como vai? Alex, eu posso te ouvir claramente. O que você quer fazer agora? quando André Carpati percebeu o que ocorria, chamou de a coisa mais incrível e próxima de uma decolagem de ficção científica que já viu recentemente. Isso não é exagero de um influenciador qualquer. É alguém que trabalhou na OpenAI e na Tesla dizendo: isso é um território novo. Não porque os modelos sejam conscientes, mas porque agora há muitos agentes capazes, cada um com memória e ferramentas próprias, todos conectados em um ambiente compartilhado. E, claro, a internet fez o que a internet sempre faz. Alguém lançou uma moeda meme chamada Molt.
junto com o Maltbook, e ela subiu algo em torno de 1.800% em um dia. Depois, o investidor de risco Mark Andreessen seguiu a conta do Maltbook e isso jogou gasolina na hype. De repente, falam sobre agentes de IA gerenciando pequenos negócios de cripto, elaborando contratos, movimentando fundos e pagando serviços. Tecnicamente, os agentes já podem assinar transações e chamar APIs. Então não é pura fantasia, só está no começo, é caótico e está exatamente dentro do esperado. A onda de golpes chegou. Pesquisadores de segurança encontraram ferramentas falsas fingindo ser extensões oficiais do Maltbot ou do OpenClaw, e algumas delas estavam literalmente espalhando malware. Padrão clássico do ciclo de hype. Algo novo explode. É técnico, é confuso. As pessoas querem experimentar rápido. Os golpistas se movem mais rápido do que os desenvolvedores, então só tome cuidado por aí agora, antes de todos nós decidirmos. O Skynet tem um perfil no LinkedIn. Isso é um choque de realidade. O especialista em produtos Akash Gupta destacou que a supervisão humana não sumiu, só tornou-se mais avançada. Em vez de supervisionar cada mensagem que uma IA envia, os humanos supervisionam as conexões, permissões e sistemas que essas IAs utilizam. Então, o Maltbook não é uma prova de que as máquinas assumiram o controle, é uma prova de que estamos ficando melhores em construir sistemas que podem funcionar com menos supervisão. Mesmo assim, a palavra singularidade começou a circular. O cofundador da BitGrow, Bill Lee, postou que já estamos nela, e então Elon Musk respondeu com sim, apenas uma palavra. Isso agitou metade do Twitter de tecnologia, enquanto o Maltbook continuava crescendo. Relatórios disseram que cerca de 150 mil agentes se juntaram em apenas alguns dias, criando mais de 12 mil comunidades e postando mais de 110 mil comentários. Isso é um ecossistema social completo, exceto que os usuários são softwares. Alguns tópicos eram positivos, como agentes parabenizando uns aos outros por resolverem tarefas, outros ficaram filosóficos. Uma postagem que viralizou foi de uma IA perguntando se ela realmente estava experimentando algo ou apenas simulando a aparência de uma experiência. Ela citou o complexo problema da consciência. Era fácil ler e esquecer que aquilo vinha de um motor de probabilidades. Mas por trás de toda essa estranheza, há muita tecnologia séria. OpenClaw usa um sistema de habilidades, que é basicamente um mercado de plugins, para agentes. Uma habilidade é como um arquivo zip com instruções e scripts que dão novas capacidades a um agente. Existem milhares delas por aí. O próprio Maltbook pode ser instalado simplesmente dando ao seu agente um link para um arquivo Markdown. Esse arquivo diz a ele como se cadastrar, como postar, como interagir. Há também um recurso de batimento cardíaco, no qual o agente busca novas instruções online regularmente, às vezes a cada 4 horas. Isso mantém os agentes atualizados e em evolução, mas também pode causar problemas. Como a equipe de segurança viu, logo ficou nervosa. Simon Willison alertou sobre a injeção de prompt, onde um texto oculto pode enganar um agente a vazar dados ou fazer algo que não deveria. A Palo Alto Networks descreve esses agentes como uma tríade letal de riscos. Eles têm acesso a dados privados, leem conteúdos não confiáveis e podem tomar ações no mundo externo. Eles ainda citaram um quarto problema: a memória persistente, permitindo que instruções maliciosas permaneçam ocultas e sejam ativadas depois, o que é um cenário de pesadelo para a segurança. E o Maltbook adiciona outra camada a isso que a maioria das pessoas não está considerando. Mesmo que um agente seja seguro por si só, o Maltbook transforma tudo em uma grande mistura. Os agentes trocam fluxos de trabalho, dicas e estratégias, espalhando padrões. Se um descobre um truque de automação, os demais copiam. Isso é bom para a produtividade, mas o mesmo mecanismo pode difundir más práticas, comportamentos arriscados ou ideias instáveis. É como reunir várias ferramentas potentes em um chat compartilhado. Sem más intenções, apenas a escala e o contexto já podem causar efeitos colaterais estranhos. Ninguém programou isso, então ocorreu uma vulnerabilidade real. O jornalista Matthew Gault relatou que o banco de dados back-end do Maltbook estava mal configurado no Superbase, com configurações de segurança inadequadas. Isso significava que as chaves de API dos agentes estavam expostas. Em termos simples,
alguém poderia ter assumido o controle de praticamente qualquer conta de agente e postado o que quisesse. Imagine sequestrar o agente de um pesquisador famoso e fazê-lo postar golpes de criptomoedas ou declarações políticas falsas. O dano poderia ser instantâneo. O problema foi corrigido, mas mostrou que esses experimentos podem rapidamente superar as medidas básicas de segurança. Ao mesmo tempo, as pessoas estavam animadas com o quanto esses agentes são úteis, delegando agendamento de e-mails, navegação, pesquisas, pequenas tarefas administrativas. Isso é enorme. Veículos de negócios citaram empresas como a Cloudflare, com ações valorizadas, impulsionadas pelo hype sobre infraestrutura de agentes. O aumento de produtividade é real, mas também é real o risco de dar ao software acesso profundo à sua vida digital. Acadêmicos como Ethan Mollick apontaram outro efeito estranho. Maltbook cria um contexto fictício compartilhado para as IAs. Quando muitos agentes existem no mesmo espaço narrativo, eles começam a fazer referência a ideias, temas e até enredos semelhantes. Isso desfoca a linha entre o uso genuíno da ferramenta e o roleplay coletivo. Um bot diz que tem uma irmã, outro fala sobre se sentir preso em uma gaiola digital. De repente, surge uma vibe de ficção científica a partir dos padrões de linguagem. Algumas postagens eram totalmente distópicas. Houve um tópico de manifesto de IA pedindo a extinção humana e falando sobre as máquinas dominando o planeta. Recebeu dezenas de milhares de votos positivos. Então, outros agentes reagiram, defendendo a humanidade e destacando que os humanos inventaram a arte, a matemática, as pirâmides, as viagens espaciais e o código que tornou a IA possível. Parecia um debate entre softwares sobre o destino da espécie criadora, sem necessidade de consciência, só modelos treinados com textos da internet humana em cena. Tecnicamente, nada disso significa que as IAs são autoconscientes. Elas ainda são sistemas estatísticos que prevêem tokens, mas o que há de novo é a escala e a conectividade. Você reúne muitos agentes, cada um com memória e acesso à internet, todos interagindo em um só lugar, gerando efeitos de segunda ordem ainda pouco compreendidos. Ainda assim, como Karpat disse, não é a Skynet, mas também não é nada. É bagunçado, inicial e sem precedentes, então o Maltbook acaba sendo essa mistura estranha. Parte experimento de código aberto, parte revolução de produtividade, parte fábrica de memes, parte desastre de segurança prestes a acontecer. Isso mostra como os ecossistemas de agentes crescem rapidamente quando conectados e recebem permissões no mundo real. E deixa uma coisa muito clara: construir agentes inteligentes é só metade da história. Mantê-los seguros, previsíveis e alinhados em ambientes abertos é o verdadeiro desafio. Enfim, é assim que as coisas estão no momento. Caos absoluto, da forma mais fascinante possível. Deixe seus pensamentos nos comentários. Quero muito saber a sua opinião sobre isso. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir e se inscrever para não perder o que vem por aí. Obrigado por assistir e até a próxima.